Sejam todos bem-vindos para a série Artes para a Vida. E como sempre, vamos passar um minuto em silêncio, perdão, e invocar a presença do Ser Supremo. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui para mais um episódio da Artes para a Vida, episódio 3, a arte de refrescar. Todos se calhar ponderaram o que é que será isso de refrescar. E temos o Eric Larreste, o nosso palestrante de hoje, que é coordenador nacional da Brahma Kumaris no Canadá. Agora está reformado. Falar algumas palavras sobre ele. Ele trabalhava na Televisão Nacional do Canadá, não apenas como produtor, mas também como jornalista. Cerca de 40 a 45 anos. E ele entrou em contato com a Brahma Kumaris em 83, em Montreal. E depois passou a ser instrumento e a dirigir vários centros nos Estados Unidos e depois regressou para Montreal, e onde agora ele está num dos principais centros de meditação do Canadá, envolvido em vários projetos internacionais, imagens e vozes de esperança, e inspirar novas formas de narração nos média. Essa é uma breve apresentação. E o que eu gostaria de dizer sobre o irmão Eric é uma pessoa muito simples na sua abordagem, pragmático, mas ele aborda os temas de uma forma muito simplista. Seja qual for o tema. E, por exemplo, hoje vamos escutar sobre a sabedoria que ele vai partilhar sobre essa arte, mas antes passar para a irmã Cláudia para dar as boas-vindas. Bom dia, irmão Eric, é tão boa estar aqui para refrescar o nosso dia. E quando escutamos assim, ficamos sempre refrescados, porque você tem sempre uma forma divertida e traz esse refrescar, por assim dizer, esse frescor novo. Então, oferecer essas flores para si, para você colocar no seu jardim. Mas, é, nós vemos você como a pessoa das flores, porque você está sempre a oferecer flores para ele. Então, cá estão essas flores que são tais como você, muito bonitas. Obrigado por estar cá conosco hoje. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Manoj. Muito bom estar com vocês todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde quer que vocês estejam. Onde quer que vocês estejam. Alguns se casam em 2099, isso ainda vai ser muito fresco. Então, isso é um grupo de amigos, uma congregação especial. Então, há tantos anos, com tantos temas, estão juntos. E quando convidaram para mim para esse tema do refrescar, eu não pensei muito, mas esse foi aquele que eu tive que pensar sobre ele, porque não é comum, é uma arte não comum de refrescar.
Eu não trabalho em ar-condicionado, mas aquele que trabalha em ar-condicionado podem falar de forma melhor sobre esse tema. Então, eu vou fazer um empenho para ser bom e tentar falar o mais devagar que que eu puder, mas eu sou francês, portanto, eu costumo falar rápido, portanto, vou fazer esse empenho de falar mais devagar. Então, gosto sempre de começar, e é bom porque muitos estão de câmeras abertas, o que é bom. Às vezes não tem ideia de quem é que está a escutar, quem está do outro lado. Está tudo preto no espaço. Eu não sei saber exatamente que planeta é que estão, mas eu posso ver e isso é muito bom. E fico muito contente em ver alguns de vocês também, de partes do Canadá também, Colômbia Britânica. Então, para de mudar as páginas todas, de ver esses rostos bonitos, mas para despender apenas alguns minutos para estar coletivamente nesse tema, porque vai ser um tópico muito animador hoje. Então, vamos apenas criar uma imagem simples. Imaginem uma bela salada fresca. Imaginem que está no sol, não está nada nos armários. Esse belo verdejar nesse solo, com pequenas gotas de água na salada. Então imaginem alguns coelhos no horizonte, alguns pássaros também, a saber onde é que vamos comer essa salada, mas sentados nesse belo jardim, normalmente entramos no jardim de flores, mas vamos entrar hoje num jardim de vegetais. Numa meditação, ninguém nunca esteve num jardim de vegetais hoje. Normalmente vemos rosas, jasmins, girassóis, mas agora imaginem uma salada verdejante. E depois você vê. Como eu já não lembro o que é, desculpem. Depois. Alfaces, imaginação, vocês estão a ver na meditação. hum, Courgettes. Então imagine um jardim e apenas sintam que esta é a beleza da vida. É como se a vida constantemente nos desse uma prenda que sustém os nossos corpos. São as melhores comidas que podem ser dadas à alma no corpo. Vegetais frescos, diretamente da terra, nutrido apenas pelo sol, pela chuva, pelo ar, a beleza da natureza. Vocês podem sentir isso, quão fresco é, quão belo, como a natureza pode ser tão bela. Imaginem esta bela cena, onde estamos todos juntos, sentados nesse belo jardim, e sentir como eu vejo a mim mesmo, como um ser espiritual, como uma alma. Então eu sinto que, enquanto alma, eu estou tão fresco e belo, crocante e criativo no meio desses vegetais. Eu posso sentir a magia da vida a passar através de mim. Eu posso sentir que eu sou igual a esses vegetais, assimilar a luz do Sol Supremo, o Sol de uma luz infinita. E enquanto alma, estou apenas a assimilar essa luz. E todos os dias eu sinto que estou a receber essa chuva
essa sabedoria, os novos pensamentos, novas ideias, ideias inspiradoras todos os dias estão a entrar pelos meus olhos, enquanto ser completamente novo, fresco, a sentir uma pureza natural. Essa frescura, esse frescor que me permite crescer. E enquanto ser, eu apenas cresço e cresço. A alma torna-se graciosa, enquanto ser, eu partilho com a beleza da vida. Eu posso sentir a beleza da vida. Então, eu tenho a certeza que esta é a primeira meditação de sempre sobre uma salada verdejante. Primeira vez. Da próxima vez que forem ao mercado, da próxima vez, se segurar, senão vocês vão ver as coisas de forma diferente. E vão pensar, sim, eu sou uma face verde, uma face verde espiritual. Então, uma noite fez pensar de uma forma muito diferente, estranha. E depois de algumas horas, eu tornei-me como uma alface verde na minha mente, tão fresco. Mas eu sabia que os cores estavam observando, estavam todos observando a mim com interesse. Mas anedotas e brincadeiras de lado, nunca imaginei sobre essa arte de refrescar. Mas depois de pensar um bocadinho, eu realizei que, na verdade, essa palavra compõe toda a nossa prática espiritual. E se você pensar nisso, pelo menos na Brahma Kumaris, a rotina, o estilo de vida, a nossa filosofia, pense. E nós nem sequer pensamos que o propósito da nossa vida, agora, é entrar nessa jornada espiritual, é regressar a essa alface verde, essa salada de alfaces fresca. Portanto, é a alma a regressar ao seu estado completo natural de ser, não é? Porque nós não estamos mortos quando nós estamos na vida. Mas é porque nós não olhamos com esse frescor. É como se nós estivéssemos mortos. É quando alguém está assim com o corpo um bocado fraco, alguém vai dando comida, e depois você vai tendo tipo as abobrinhas, as courgettes, as saladas, e vai comendo essas coisas, e rapidamente a pessoa vai mudar de aspecto, já não vai ter o mesmo aspecto. Então, depois de alguns dias de colocar tudo aquilo, e eu tenho de cozinhar essas coisas, a abobrinha, não parece ser uma coisa que deixa muito feliz, mas os coentros, eles acham que é muito difícil, no caso dos franceses, para nós não. Mas às vezes tem coisas que eu tenho que remover pele, depende do. E nem quero partilhar com ninguém com isso, eu não quero partilhar com ninguém isso, mas quão diferente é. Mesmo que o sabor seja bom, com muitas especiarias, muito gengibre, o sabor do. Você já não sabe mais da courgette, mas depois você vê as diferenças entre uma. Entre os vegetais, que são muito frescos. Quando é fresco, quando você colhe do seu jardim, tipo a abobrinha, você vai saber que esse sabor é assim um bocadinho crocante. Por exemplo, o espargo, quando é fresco, 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 cozinha pouco e é tão saboroso. E quando os espargos não são frescos, parecem miseráveis, e não há nada que você possa fazer com eles.
nunca vai ter o mesmo sabor. Então, não quero que vocês se tornem conscientes da comida, mas queremos ser conscientes da alma. Mas imaginem que essa palavra refrescar, né, é exatamente o processo todo de toda a vida espiritual. E eu nunca pensei nisso, até essa prenda de ter parado sobre o frescor. E eu disse, isso é uma palavra nova para descrever a minha vida espiritual. Eu estou numa jornada para ganhar o meu frescor original. Eu estou na minha jornada para tornar-se mais uma vez uma alma que se assemelha a uma alma completamente fresca, como uma gota de água, que vem diretamente da fonte, sem nenhum, sem nenhuma impureza, completamente pura, não é? E eu gostei muito dessa prenda que eu recebi. Deu para experienciar mais a arte do frescor. Mas eu pensei que também, em termos de significado, o que eu vejo na sua vida espiritual está muito relacionado com esse tema, que é o duplo significado do frescor. Ou seja, refrescar a alma é apenas dar à alma os nutrientes, a energia nutritiva que vai restaurar a qualidade original da alma. E isso é exatamente a nossa jornada. Voltar-se para as qualidades originais da alma. É como se fossem novas qualidades. Não, mas não são como novas qualidades, mas sim regressar às qualidades originais da alma. Regressar. Então, como refrescar uma salada, ela vai, ela vai continuar sendo uma salada, mas uma bela salada. E cada um de nós é um ser único. 100% único. Não há mais ninguém no mundo que possa ser até 75% semelhante a mim mesmo, totalmente único. Então, como é que eu olhar esse eu original único, depois de ser refrescado? Então, eu estava a pensar, nas práticas que fazemos, tem um duplo significado. O frescor é como eu estava a descrever, como os vegetais, que são o oposto, estilo, é velha, ou está assim, passada, não está fresca. Não sei se vocês comem muita comida congelada, mas quando uma pessoa tira aquilo do frigorífico, depois, de onde é que isso veio? Está congelado e aquilo depois nunca vai se tornar como antes. Então, o frescor nesse sentido, o fresco tem outro significado. E pode ser esse frescor a nível da qualidade original da alma, mas também pode ser a temperatura. Sim, quando algo está fresco, hoje está um bocadinho fresco. Então, esse frescor no sentido de o oposto do calor, do pesado, demasiado calor. Então tem de ser fresco. Não sei se dá para traduzir no inglês, mas em franço, dizemos uma palavra que não. Uma roupa fresca. Sim. Essa qualidade de ser bom, leve, agradável. Então, as práticas espirituais nós temos as mesmas coisas. E eu diria que essa energia fresca é produzida de duas formas. Uma internamente. Nós geramos frescor interior. E normalmente isso é feito através da mente. E é por isso que a arte de refrescar está mais conectado com a qualidade dos pensamentos que são gerados na minha mente. E sabe que às vezes nós chamamos alguns pensamentos de pensamentos inúteis. Agora, imagine utilizar essa linguagem
usar a linguagem que os pensamentos não são frescos e são assim um bocado tipo velhos. Você está servindo a mesma refeição que você serviu há 2 dias atrás. É uma comida velha. Repete-se. Torna-se assim um bocadinho, não sei dizer isso, mas quando você está a repetir-se, você está bem mentalmente? Você esqueceu de dizer, está a repetir a mesma coisa. Então, isso é quando não estamos a servir pensamentos frescos. Utilizamos a palavra inútil, não necessário, e mesmo negativos, mas é apenas uma palavra de não fresco, velho, estragado, estagnado, pesado. Esse é o tipo de pensamentos que nós temos às vezes e são completamente removidos através, ou seja, remove o frescor que podemos sentir na mente. Então, esse frescor que é possível sentir na mente. Portanto, esse sentimento de frescor vem através das qualidades das nossas ações. Porque imagine, quando você faz algo de bom, outro dia, uma coisa simples, o vizinho estava a vir da mercearia, estava a carregar como se fosse um camelo, um grande cesto com um trailer, com um carrinho, e eu vi ela a subir as escadas e perguntei, você precisa de ajuda? E ela disse, sim, oh, muito obrigado. E ela é minha vizinha, e eu vejo ela há muito tempo, mas nunca dissemos sequer olá um para o outro. Ela vai, é uma vizinha, e nunca falamos, não é capaz de falar. Então, pela primeira vez, eu perguntei, você precisa de que eu leve as coisas pesadas? Era tão pesado. Eu disse, como é que você consegue levar isso tudo? Ela disse, um bocadinho de cada vez eu posso fazer. Tenho que fazer algumas vezes, de qualquer maneira. Levei aquilo tudo e realizei que era latina. E falamos até em espanhol. E quanto tempo ela estava a viver aqui? Mais de um ano. E nós nunca dissemos olá um para o outro. E depois de fazer essa pequena coisa, eu podia ter ignorado, passar e nem. Ela não quer falar comigo, não faz mal. Não. Ela estava feliz de dizer olá, grande sorriso, pequena ação. Mas eu senti que essa pequena ação aumentou a impressão de muitas vezes que eu vi essa senhora, que nós nem sequer falamos, nem dissemos olá. Não havia troca de uma energia amigável, de apreciação, respeito. Essa pequena ação foi exatamente como trazer esse frescor, que de repente, eu sei que ela já tinha me visto, nós nos vemos e podíamos dizer olá, ok? Mas quando agora encontramos e dizemos olá, portanto significa que esse frescor apareceu outra vez, só por essa pequena ação. Então, quando você partilha algo com as pessoas, então essa qualidade da sua intenção é boa, nós sabemos como isso vai ressoar nos outros. E quando você limpa as coisas do passado com alguém, o que é que você sente? Quantas vezes falamos com alguém e dizemos, estou tão feliz que estamos até essa conversa que agora está tudo limpo. E removemos os mal entendidos, as impressões erradas que eu tinha sobre uma pessoa. E esse relacionamento, de repente, torna-se fresco outra vez. E usamos essa linguagem, não é? De outra maneira, a conexão entre duas pessoas é algo um bocadinho pesado. Um bocadinho como a comida passada, velha. Não muito boa. Eu digo, que bom ver-te, mas
Sabe como se fosse uma abobrinha velha, uma courgette velha. E nós sabemos quando é fresco. Se você não consome produtos de leite, assim que o leite muda um bocadinho, uma pessoa diz, essa aqui deve ser está no prazo da validade. E alguns relacionamentos sabem dessa maneira. Quando a qualidade do leite já está um bocadinho estragada. Oh, muito bom. Prazer em vê-lo. Não, não vou comer isso, não. Isso não é nada bom. É por isso que não há frescor. Então, essa é uma nova palavra que podemos utilizar. Podemos usar diversas palavras para descrever o inútil, desnecessário e tipo lixo, não é? Então, é sempre como Morini Dini em Nova Iorque. Ela é muito prática, onde ela estava a explicar a limpeza. E ela disse que muitas pessoas às vezes dizem: eu não preciso limpar, já está limpo isto. Eles não limpam. E ela disse: mas se você diz isso, mas você continua a limpar porque é o seu princípio. Depois de limpar, você diz: agora está verdadeiramente limpo. É verdade, certo? Então, se o pensamento é pensamento e não é completamente limpo, significa que não é fresco. Talvez não há muita poeira ou pó, mas não era fresco. A limpeza. Às vezes eu limpo a casa, não está verdadeiramente suja, mas depois de limpar, o que acontece? Esse cheiro, cheira fresco, e cheira a limpeza, não é? É uma diferença. Então, mesmo com as nossas ações, elas têm o poder de mudar as impressões na alma. E depois dessas ações, você diz assim: agora eu me sinto. Sim, é melhor. Agora está bem. Agora as coisas estão um bocado mais limpas. E agora sinto-me com poder. Por quê? O bom karma, boas ações, trazem forças à alma. E se você não executar esses bons karmas, você vai dizer apenas: isso está tudo bem. Mas a marca que ficar na pessoa fica: alguém pode olhar e dizer: você está bem, mas você não está fresco. Não está tão fresco. Nós podemos comer você, mas você não está fresco. Então, essa salada romana, é uma salada espetacular essa. Assim que está um bocadinho divertida. Você coloca na água. Deve ser alface romana que ele está a dizer. Algumas você põe na água e elas não ressuscitam. Mas a romana, sim, ela fica água fresca. Então, refrescar-se, esse mundo interior, e refrescar com as ações. E eu penso, para mim, às vezes, a palavra você tem que sentir-se fresco, a sua personalidade deve ser uma personalidade tipo fresca, que a gente normalmente fala em inglês, não é cool. Então as pessoas dizem: isso é muito fresco, não é aquele cool ou fresco dos anos 70, 60. Mas é esse fresco no sentido de fácil, leve. Se eu estou fresco, eu me sinto natural, leve, forma fácil de lidar. Portanto, as personalidades são a personificação desse frescor. E essa personalidade representa as qualidades que surgem. A mente está fresca, mas também as qualidades das ações dará poder às outras pessoas. O oposto será o quê? Pesado, certo? Alguém que não está muito fresco, uma pessoa vai dizer: está pesada, a personalidade não, é uma pessoa muito pesada, complicada, intensa, não é? Hoje em dia nós em Portugal falamos mais é o fixe, e no Brasil se calhar é o legal.
Então, uma pessoa pode dizer, ah, eu gosto muito dessa personalidade, é tão fresca. E as pessoas sentem-se refrescadas. E quando você sai de uns lugares, as pessoas estão todas a transpirar, você devia ter atenção. Mas eu, meu Deus, sempre como a dizer as pessoas dos negócios. Saber se você é um verdadeiro bom líder, você deveria perguntar assim, isto. As pessoas são mais felizes de ver você chegar ou ficam mais felizes. Então, isso é um indicador que você está a baixar o seu nível de frescor. Então, a personalidade é muito fixe ou legal. Isso significa que você também traz as outras pessoas frescas, ou legais, ou fixe, portanto. É como os líderes espirituais. Você esquece todas as suas preocupações quando está ao pé deles. Eu me lembro tão bem, muito jovem, nessa jornada, encontramos a Didi Morini em Nova York. Talvez o meu primeiro ano, primeira vez em encontrar com ela. No início era um bocadinho, uma grande cena, intimidava um bocado. E na altura eu estava a, a conduzir os centros, então ela era meu patrão espiritual. E ela tinha uma lista de questões e perguntas. Eu tinha uma lista de perguntas que eu gostava que ela ajudasse a clarear as coisas e dar-me respostas. Naquela altura eu estava em Queens, em Nova York. Tinha que esperar na sala de estar para que ela aparecesse. E quando ela veio, eu estava há 35 anos atrás, provavelmente. Assim que ela chegou na sala, uma pessoa sente uma energia diferente. Sim, irmão Eric, então, você tem perguntas? Eu tenho uma lista, não estou exagerando, uma lista com um papel com todas as perguntas, e assim que começamos a falar um bocadinho, eu coloquei os olhos na minha lista, qual seria a primeira pergunta? Todas as linhas que eu escrevi ali, estava lendo silenciosamente para perguntar, e o pensamento era, isso não é uma pergunta, eu não preciso de perguntar isto é irrelevante, para que eu vou fazer essa pergunta, é tão estúpido, isso é um absurdo. Eu não me lembro, talvez tinha 10 ou 12 perguntas, e ela disse, qual é a sua pergunta? Eu continuei a ler, eu disse, espera um bocadinho, eu não consegui encontrar nenhuma que eu podia ler, eu disse, eu não sei, parece que todas essas perguntas já não são mais relevantes. E como eu era jovem nesse caminho, eu pensei, foi só um feitiço em mim. Portanto, eu não queria responder as perguntas. A sua vibração cancelou a energia das consciência ao redor dela. E tinha essas perguntas. Mas mais tarde eu realizei que a maior parte dos seniors tem esse antivírus, essa energia antivírus, onde os seus problemas parecem evaporar, por assim dizer. Mesmas coisas com a Daddy Yankee, Daddy Prakashmani, a mesma coisa acontecia. A energia é tão diferente que você de repente sente-se. Você pensa num nível diferente. Para mim, isso verdadeiramente é uma arte de refrescar. Voltar àquele estado onde não há nada que seja velho, preso, estragado ali, que se torna pesado. Se eu tiver perguntas, talvez é porque minha mente seja um bocadinho pesada. Eu não estou dizendo para não ter perguntas. Eu ainda pergunto, faço perguntas ao Samuel, mas muito práticas. Mas aquilo que eu estou a dizer é quando nós temos essa energia dentro de nós, então pensamentos bem limpos vão surgir, uma mente muito fresca. E isso vai dar um grande impacto nas outras pessoas.
Então começa a personalidade do frescor. É como viver num ar-condicionado, ou seja, dar ar-condicionado para a pessoa. E todo esse peso, aquele calor, os fardos são reduzidos apenas por estar na nossa companhia. Eu não sei se todos são ativos na jornada, mas esse é um sinal de refrescar a pessoa. E as pessoas, quando entram numa sala, sentem, sim, 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 isso, ok. Essa pessoa, eu não tenho que preocupar-me com ela, está tudo bem. Dade para Kashmani era a pessoa, era a fascina mais fresca que eu vi na minha vida. Enchia uma sala toda. Todos que encontraram com a Dade sentiam isso. Ainda recordo-me de um dia que ela veio, a sua saúde já estava sendo um bocadinho difícil, mas quando ela me disse que ela ia dar uma aula à noite, eu vi todos na sede em Chantivan, milhares, eu não sei, 15, 20 mil pessoas estavam lá, todos com a mesma reação. Oh, a Dade G vai dar uma aula hoje. Mas antes da aula, a maior parte de nós tinha a mesma inspiração. Mudar de roupa, ou seja, tomar um banho, roupas limpas e ir cedo para o encontro, para ter um bom lugar para sentar-se. E quando eu entrei no Diamond Hall, todos os sêniores estavam lá. Os irmãos, Dades, Didis, todos estavam lá, à espera da Dadi Prakashmani. E quando a Dadi Ji entrou no salão, algumas pessoas vinham, conforme ela entrou, todos, naturalmente, não foi dado nenhum sinal, nenhuma indicação, todos levantaram-se. Foi uma cena maravilhosa. 20 mil ou 15 mil, não sei, de pé em silêncio. E eu lembro a Dadiji a subir no palco como um imperador, uma rainha, e a forma que ela estava cumprimentava todos com aqueles seus olhos extraordinários. Isso foi como como um conhecimento supremo, a espalhar frescor por toda a congregação. E todos, tenho certeza, todos a sentir a mesma coisa. A Dada está aqui, está tudo bem. Tudo está bem. Por quê? Porque nós confiávamos que a mente da Dada, a personalidade da Dada, estava tão próximo desse estado de perfeição que Deus podia expressar-se através dela. Não havia nada velho ou estragado. Tudo puro, fresco. Só dessa maneira. E a Dada usar o mesmo. Então, para mim, quando eu penso nesta arte agora desse frescor, eu coloco essas novas palavras como inspiração para reganhar essa pureza original da alma. E eu pergunto a mim mesmo: eu estou a produzir internamente pensamentos frescos? E eu sei que na prática, como foi dito, essa palavra descreve perfeitamente tudo que nós fazemos no dia a dia. Então pense, quais são os pensamentos frescos que você está a consumir de manhã? Se você escutar as aulas da manhã, que nós chamamos de Murli, é como se tivéssemos a comer alfaces frescas. E por que nós gostamos do ponto do conhecimento? Aqueles que gostam mais, outros que trazem novas ideias, estão a refrescar todos algo que se tornou um bocadinho dormente. Às vezes dizemos, sim, eu sei, eu já escutei isso antes. É como se a sua courgette, courgette seja assim muito bem parecidas.
Mas se você gosta de um ponto de conhecimento, você diz, ó, essa abobrinha regressa ao seu estado natural de ser, com essa consciência plena. Para mim, no momento, os pensamentos são os que têm o maior poder em refrescar a minha mente. E é tornar, então, completamente consciente do valor da vida em si mesma. Eu não sei, as palavras podem ser diferentes, mas é o mesmo conceito que já foi dito. Nós dizemos ser conscientes da alma. Essa expressão que nós utilizamos, seja consciente da alma. Quantas vezes nós dizemos o que significa ser consciente da alma? E, e a forma mais fresca de consciente da alma não é apenas estar consciente de que eu sou uma alma, mas qual é a minha consciência quando eu sou uma alma? Como é que é uma alma consciente de? Ou seja, não é só olhar a mim como uma alma, mas olhar o mundo inteiro como alma, não é? São duas coisas diferentes, pequenas diferenças, mas eu posso praticar, eu sou uma alma, sou uma alma, sou uma alma, mas espere. Uma vez nós temos que parar de pensar que somos uma alma e ser uma alma e olhar para o mundo. Seja uma alma e atue quando você pensa que está a atuar enquanto uma alma, sem ter de pensar que eu sou uma alma. Então, no momento que eu sinto que isso é muito fresco, então eu sou apenas consciente da alma, olhar para a vida e estar plenamente consciente de que esse simples momento, todos os momentos, eu estou consciente que eu estou vivo. É um momento que é incrivelmente precioso. Não importa o que eu esteja a fazer e o que aconteça. Eu estou a falar, vocês estão escutando, estamos juntos. Veja como podemos elevar a nossa consciência. E agora, se você está inconsciente de onde você está, o que está a acontecer, o que você está a sentir, isto, a vida é incrível, é uma vida incrível. Eu estou no planeta Terra. Todo esse momento é mágico. Outro dia tinha algo a fazer, estava a chegar a casa, estava a limpar isso, a fazer coisas, acho que alguém ia à casa dele assim que é. E no momento eu vi-me atuar um bocadinho rápido e disse, Érico, o que você está a fazer? Esvaziar os caixotes do lixo, fazer isso, fazer aquilo, coisas pequenas. Mas a grande imagem é a vida. Isto é a vida. E você está a fazer algo incrível. Não sejam o mais ligeiramente a pensar nessa pequena ação como é importante. Eu tenho que limpar isso, eu tenho que fazer isso. Ou regresse para a grande imagem. E atuem como verdadeiramente conscientes da alma. Se fresca, a fazer uma pequena ação, mas com uma consciência completamente diferente. Não é a consciência de que eles estão a chegar a 10 minutos e eu tenho que apressar. Não, desculpa, estou ocupado ainda. Estou a falar rápido agora. Apenas ser plenamente consciente. Então eu estava a pensar que isso verdadeiramente é a consciência da alma. Ter essa experiência do mundo vista pela alma, que é totalmente consciente da forma eterna. Essa imagem que nós gostamos tanto de Vishnu, a se segurar o chakra, olhar essas pessoas, essas imagens, aqueles que criam esses designs em tantas vidas. Krishna, com seu todo poder, todo poderoso, e a ver, esse é o Senhor, é o que tem aquele poder de Deus, é o mestre dos elementos, o mestre do universo. E estava a pensar, enquanto estava lá, e eles diziam, isso sou eu, num corpo azul,
numa carruagem, e eu posso lavar a minha casa de banho e sentir-me, eu sou um mestre do tempo. Eu estou aqui, dos três mundos. Sou mestre do passado, presente e futuro. Sim, eu estou aqui para o espelho. Mas está tudo bem. Mas a consciência da alma, apreciar a vida, esta para mim é o pensamento mais fresco do momento, que traz-me para fora de todas as limitações pequenas, que não são nada. Porque mesmo como praticantes espirituais, podemos ficar apanhados nos nossos próprios pensamentos, mesmo estando no serviço de Deus, mas estamos preocupados. E você não está sentindo fresco no momento. E as pessoas estão dizendo, ah, você está trabalhando, você está cansado. Se você dizer que é uma salada que está sentir-se cansada, a frase cansada significa não é uma salada, uma frase fresca, desculpa. Eu acho que vocês vão desistir agora dessa palestra. Porque é melhor. Já não combina mais o ano que parece estranho. Arte de viver. Onde não tem açúcar. Então, obrigado outra vez por dar a oportunidade para falar sobre salada. Isso dá uma hora inteira de conversa. Então, obrigado por conversar sobre esse prato tão fresco. Obrigado, Manu Gilberto. Muito obrigado, Érica. Apenas algumas palavras. Reenergizar, refrescar, como foi dito. Portanto, a pergunta que surge, você falou muito sobre os pensamentos, tudo está nos pensamentos. Alguém que fica chateado aqui com muitas coisas na vida, está a dizer, eu quero resetar, reiniciar a minha vida. Você pode dar algumas dicas? Há um botão de reiniciar? O botão de reiniciar tem a ver com sobre... É quando nós tornamos um bocado mais sérios. Fico tocado pela minha própria dor. Então, ter a coragem de confrontar por que que eu estou a me sentir chateado. E até que eu realize que não preciso chatear-me com nada, finalmente, apenas que isso é torturar-me. Eu estou a magoar mim próprio a ter esses sentimentos. Até enquanto eu realize que eu estou a aumentar a minha dor, ao não colocar as coisas de forma correta, até que eu faça isso, eu não vou conseguir fazer esse reiniciar de mim mesmo. Então, o dia que você sentir-se essa pessoa, essa situação não devia ser assim, essas pessoas não deveriam ser assim, porque são um falhado, devia ter feito melhor. Enquanto tiver esses tipos de pensamentos, não que eles sejam completamente velhos, estragados e podres, mas eu estou amargurando e eu estou a desperdiçar a minha vida. Eu estou a envenenar a coisa mais preciosa que eu posso dar para si. Enquanto eu verdadeiramente não terminar com esse, eu tenho que parar de magoar-me, eu não vou ser capaz de reiniciar mim próprio. Então, é uma pequena esperança. Alguém que fez algo para mim. A situação muda. E enquanto tiver um pensamento um bocadinho que inconsciente, eu não vou ser capaz de reiniciar-me. Eu vejo que na minha vida eu sempre fiz grandes mudanças quando eu fiquei tocado pela dor, do sofrimento ou da felicidade que havia em mim. E eu vim à conclusão que eu tenho de mudar. Infelicidade, não felicidade. Esqueça tudo as coisas que me chatearam, porque nada tem a ver com isso. Eu tenho de ser bom para comigo mesmo. Eu tenho de honrar a mim mesmo. Eu tenho que respeitar-me. Eu tenho que ser bom para comigo mesmo. Ponto final.
E esse é o botão de reiniciar. Eu tenho de fazer isso. Ninguém vai fazer isso por si. Muita jardinagem, muita limpeza. É isso que você tem que fazer. Eu não percebi se ele disse 24/7, ou seja, 24 horas por dia. Uma pergunta semelhante. Como ultrapassar a preguiça e letargia? Porque eu não sinto as minhas manhãs refrescantes. Como gostar das manhãs? O que é que eu posso fazer? A minha prática pessoal, eu não fui uma pessoa da manhã. A minha postura é de esse yoga horizontal. Então, meu truque foi sempre investir nas suas noites. Se nós consideramos que um empenho é de manhã, isso não vai funcionar. É muito mais fácil você criar algo à noite para depois de manhã. Então, para mim, se eu tiver um pensamento à noite, amanhã, e isso que eu disse foi dito no início para mim, na sua mesinha de cabeceira, algo aberto, e você sublinha qual é o primeiro pensamento que você quer ter de manhã. E não use o telemóvel. Isso era bom no dia que usávamos os papéis de manhã. Se você vai para a cama com uma ideia, da primeira coisa a fazer de manhã, eu tenho que ler esse parágrafo. Ou se eu disser, eu vou ter um encontro com Deus, esses encontros, mesmo de manhã cedo. Então, se você cria isso à noite, a antecipação, amanhã de manhã, vou ter um encontro especial com meu grande amigo. Ele vai vir do céu e vai vir aqui para a minha sala de estar. Portanto, investir à noite, programar a mente para aquilo que vai acontecer no dia seguinte. Mas se você vai dizer, eu tenho que acordar de manhã, eu tenho que fazer isso, vou desperdiçar a manhã toda, recentemente, tem que prestar atenção, isso não vai funcionar. Isso é forçado. Não é que você possa observar para a salada, é um bom exemplo. Olhar para a salada e dizer, fique fresca, fique fresca, fique fresca. Você vai colocar água, e daí ela vai ficar fresca. Então eu não posso dizer a mim mesmo, eu tenho que ter uma boa manhã amanhã. Eu quero fazer isso amanhã de manhã. Então, pré-programar, mas a ação é o antídoto. Não é apenas pensar. Aquilo que eu faço para mim mesmo, fisicamente, mesmo que você preparar o seu café, por exemplo, preparar as coisas à noite e veja como é diferente no dia seguinte. Quando você vai fazer, porque você já fez isso na ação. A ação é um antídoto para a preguiça. A preguiça é um veneno para a ação, ela faz com que eu pare de agir. Ao falar em ação, a pergunta é: fui roubado um em casa e eu descobri quem foi e como criar pensamentos frescos para essa pessoa. Ou seja, refrescar o pensamento de pessoas que fizeram coisas erradas para si. Ele estava a desempenhar o papel, é como num filme. É o papel de um ladrão. E ele fez muito bem. Ele fez esse papel, porque ele teve de fazer isso. Está num guião. Então ele devia desempenhar o seu papel, e muitos estão a desempenhar papéis estranhos nesse momento. Então, a ideia é dizer: a pessoa fez o que tinha de fazer. Ele estava programado para fazer isso. A consciência, seus valores, suas motivações, as suas contas kármicas comigo,
Talvez eu roubei no século XVI. Imagine uma pessoa no barco com tesouros, ouro, e você atirou nele com seus canhões, você roubou todo o ouro dele. Agora tem essa é uma. Quebrar os padrões de pensamentos. Você pode utilizar o humor, ser desapegado, você pode usar o entendimento, mas você tem que criar um novo pensamento. Essa pessoa tinha que fazer o que fez, e qual é o meu papel? E se eu quero ser amigo dos pensamentos, se eu quero estar do lado de Deus, imagina, se for uma pessoa indiana, tanto estar do lado dos caras, eu quero estar do lado dos bons, eu quero ser mais como um anjo, então o seu papel é dar o perdão, a compaixão, a pena, a misericórdia, o amor para outra alma, como um anjo. Não você como Eric ou Maria, quem quer que você seja, você como uma alma angélica. Você tem que servir essa alma, porque essa está desempenhando um papel que não é um papel. Entendeu? Então tem que fazer umas coisas diferentes a nível do pensamento para que ela desempenhe papéis diferentes. Então, o meu papel como um anjo é ter misericórdia por todas as almas. Assim como Deus diz, o que você pensa dessas almas? Eu quero sentir o mesmo como Deus sente em direção a essa alma. E ele vai dizer, ele é meu filho, ou ela é minha filha, mas o que é que eu posso fazer? Ela também é uma filha de Deus. Então, eu tenho que quebrar os padrões de pensamentos, com algo que seja um bocadinho intenso, utiliza ou não da se quiser, ou qualquer outra coisa, mas criar novos pensamentos, pensamentos frescos. Essa é a última pergunta. O que significa tocar a sua dor, as suas coisas não fáceis, principalmente, principalmente de ansiedade e mudança. Eu não sei. Minha experiência pessoal e com outras pessoas. Uma vez que você tem esse confronto, pode ser físico ou mental, a reação natural é afastar-se desse conflito, ou desse, portanto, fazer o confortável é ir-se embora. Portanto, normalmente, quando temos dor por qualquer razão, algo está acontecendo errado, não estou feliz comigo mesmo, frequentemente nós queremos dar um nome a essa dor, largar isso. Eu não quero mais sentir essa dor. Algumas pessoas bebem, umas vão ver vão ao cinema, outros vão comprar coisas no Amazon para se sentir melhor. Mas isso é afastar-se da dor. Eles querem que a dor se afaste. O meu ponto é, ela não vai-se embora. Eu tenho que abraçá-la e dizer à dor, sim, o que é que você verdadeiramente está a dizer-me? De onde é que você veio? E a dor é sempre o produto da nossa própria energia, não nada que vem de fora. Então, confrontar a dor significa que eu tenho que sentir onde é que está. Esse confronto é o quê? Com o meu ego, é minha raiva, as minhas expectativas, a minha letargia, a preguiça. De onde é que isso vem, essa dor? E a seguir, eu tenho que sentir essa dor. Às vezes eu sinto que é minha dor. Ok, vá lá. Mostre-me exatamente como é que você pensa com essa dor. Porque às vezes nós não nos importamos em trazer em palavras e pensamentos aquilo que você verdadeiramente sente. Não é? Queremos ser muito educados conosco mesmos. Mas lá está o que a dor está a dizer para si. Mas se ela está a dizer, estou farto da minha vida, isso é uma grande dor. Então, verdadeiramente, eu tenho que chegar ao nível de que, como é que eu vou criar a minha vida?
de uma forma que eu fique feliz com isso. E não quero que ninguém mais arranje isso ou conserte isso. Então, essa energia, onde a dor diz-me o que eu tenho de mudar, e depois eu digo à dor: obrigado, obrigado por puxar-me, porque agora eu posso verdadeiramente ter a determinação para fazer isso. Obrigado por surgir mesmo diante de mim. Uma pessoa que, por exemplo, fica mesmo deixar-me irritado, portanto, torná-lo visível isso tudo, menos para mim. Ou seja, foi a primeira vez que eu vi o meu ego e eu disse: isso não é bom. Eu só podia dizer toda a minha vida obrigado para essa pessoa, obrigado por dizer que isso era um ego que eu tinha. Muito obrigado. Então, a dor vem para dizer algo. Não a descarte. Deixe ela dizer aquilo exatamente que ela tem de dizer. Relacionamentos frágeis. Meu marido traiu-me várias vezes. Devo abandoná-lo? Largar esse pessoal? Ou do relacionamento? Não percebi a pergunta. Isso tem que ser conversado mais em detalhe o contexto, mas para mim, eu tive uma situação semelhante, a nível diferente, mas eu tive o sentimento de que algumas pessoas atuavam de determinada maneira e eu questionava-me. E eu tenho que fazer algo para reganhar a confiança dessas pessoas. Não é que você tem que confiar nas pessoas verdadeiramente, mas temos que entender as pessoas. Eu acho que é muito diferente. Se eu quero confiar em alguém, significa que eu estou à espera de algo dessa pessoa. Eu quero que você confiar no sentido de conhecer alguém, onde eu, onde posso ser leal, amigável, mas manter esse relacionamento. Mas outros, eu sou uma pessoa espiritual. Eu não tenho expectativa de confiar nas pessoas. Eu vou dar a minha confiança como uma prenda. Eu vou confiar como uma bênção. Mesmo que eles não são confiáveis, eu vou dizer, eu confio em si, e isso é uma bênção. Nunca desista de ninguém. Nunca desista de ninguém. O que é que eu fiz para criar mais sentimento de confiança com outra pessoa? Para mim, a coisa correta é a outra pessoa não está respondendo de forma correta. Aí eu realizei, Eric, ainda você está apanhado pelo ego. Você tem que ser algo mais para que a pessoa agora sente-se, ok, eu vou ser mais honesto, eu vou dizer mais aquilo que eu sinto. É mais ou menos assim que as situações do cara. Mas largar as expectativas das pessoas é a maior, a mais bela liberdade, assim é que é. A confiança é uma prenda, é uma bênção. Obrigado pelas partilhas e refrescar nossas mentes, porque às vezes os relacionamentos são muito difíceis. Então, dá uma passar a Cláudia para os votos de agradecimento. Michanti, Eric, foi muito bom esse refrescar, a forma como você explicou. Estava a pensar não apenas não comer essa salada que já está velha, mas também não dar aos outros. Então, é uma bela forma de viver e pensar de forma prática, muito prática. Parece engraçada, mas não é assim tão engraçada, é prático. Uma pessoa pensar como é que é ficar, ser verdadeiramente estar vivo.
Viver o melhor que nós podemos viver e a seguir a cada dia. Que nós nunca dizemos, nunca sabemos como é que vai ser o amanhã. Então, a cada momento ser o melhor. Ou seja, estar plenamente consciente da vida em si mesmo. Esse é um belo ponto que você falou. Estar consciente da vida em si própria, em si mesma. Porque não torná-la seca e torná-la mais fresca e apreciar mais fixe, mais legal, se preferirem. Então, feliz Dia das Mães, porque você é o pai e mãe do Canadá. Obrigado. É uma bela altura do ano quando comemoramos Dia das Mães. Portanto, parabéns a todas as mães, os irmãos, mães, aos tradutores. Uma sentença, uma frase de uma hora. Obrigado por trazerem tudo isso. Thank you, Baba. Mas obrigado. Então, os anúncios, entretanto, aqueles que quiserem abrir as câmeras, podem fazer agora para receber esse poderoso do nosso querido irmão e também a fotografia. Então, como sempre, temos a fazer essas artes agora. Essa é a terceira arte. Estamos a fazer em 4 partes. São 3 dias, agora vamos para a segunda parte, ou a parte B, com a Deborah Castel, do Canadá, também. É uma sênior. Está em Halifax, lá do Atlântico do Canadá. E ela também trabalhou junto com a Sister Jude nesse livro dos 16 graus celestiais, essas artes dos 16 graus celestiais. Então vai ser mesmo horário, no próximo sábado. E depois a seguir, na terceira parte, vai ser workshop com conversas interativas. Vamos refletir. Esse é o calendário elegante. E depois vamos a parte 4, que vai ser o retiro de silêncio sobre esta arte. Espero que todos possam apreciar. Podem enviar os seus comentários através de e-mail, que cá estão no ecrã. Esses são os sites que também podem consultar. Então, vamos agora para a meditação. Pedir para o Miquel vai tirar as fotografias. Ok, feito. Obrigado. Ok, então vamos para a meditação. Eu peço então ao irmão Eric. Om Shanti. Outra vez obrigado. Foi muito bom estar com vocês. Obrigado, Manoj Bhai. Thank you, Baba. Muito obrigado. Encontramos algum lugar com fácil busca. Vamos repetir a todos.